Olá a todos, bem-vindos ao 20º episódio do podcast Vozes do Chuc. Hoje vamos falar de ortopedia em Coimbra, 100 anos de história, numa abordagem desde o aparecimento dos primeiros hospitais até à criação do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra em 2011. Vamos debruçar-nos em particular sobre uma área da medicina que em Coimbra tem uma longa história, a ortopedia, a qual começa no início do século XX com o contributo técnico e científico de inúmeras figuras proeminentes da área da ortopedia que sem dúvida alguma são indissociáveis desta história. A necessidade de tratar doenças, perturbações do sistema musculoesquelético e deformidades do aparelho locomotor motivaram desde sempre o desenvolvimento dos conhecimentos no domínio da ortopedia e que acompanham a medicina ao longo dos séculos. Para nos falar sobre esta evolução ao longo dos tempos até aos nossos dias, temos connosco o professor Dr. Fernando Fonseca, diretor do Serviço de Ortopedia do Chuc. Boa tarde e muito obrigada por aceitar o convite para nos falar de uma especialidade tão relevante da medicina. Até ao início do século XX, a ortopedia fazia parte da cirurgia. Podemos mesmo dizer que a sua emancipação como especialidade autónoma da cirurgia não foi uma luta fácil. Hoje, a ortopedia é uma especialidade médico-cirúrgica que trata dos ossos, músculos, ligamentos, tendões e articulações do aparelho motor e locomotor. Olhando para trás, que momentos considera que foram cruciais para a ortopedia chegar ao patamar em que se encontra hoje? Olá, boa tarde, obrigado. A ortopedia tem um percurso, se me permitem, não é só do século XIX ou do século XX. O pai da medicina, Hipócrates, descreveu uma técnica, se calhar à altura bárbara, para tratar a luxação recidivante do ombro. A mesma luxação do ombro, que é quando a articulação glenohumeral sai do sítio, um dos métodos é o método de Hipócrates. E, portanto, isto já é conhecido dos primórdios dos pais da medicina. Só que esta situação não era uma autonomia completa, que era a medicina em global. É evidente. Aonde é que começa a haver um interesse da medicina? Um dos primeiros interesses da medicina começa com as osteomielites e com as infecções ósseas. E aí é curioso porque o professor Bissaia Barreto, uma figura eminente de Coimbra, no seu trabalho que se chama O Sol em Cirurgia, em 1915, tem uma grande parte da sua tese de doutoramento, do seu trabalho, dedicada exatamente à preparação e tratamento com banhos de sol deste tipo de patologias. Chegou ao trabalho de medir a angulação a que o doente estava e há algumas áreas que inclusive estão nos anais dos hospitais da Universidade de Coimbra, onde o professor Bissaia diz quais são os locais e as horas em que os doentes têm de ser colocados. Isto é o princípio da ortopedia, embora sempre tratado por cirurgião-geral. Mas o cirurgião-geral fazia tudo naquela altura. Quando é que se diferencia grandemente a ortopedia em Portugal? Sobretudo no início dos anos 50, que já chega tarde, porque, por exemplo, no Brasil já havia a especialidade da ortopedia que era muito mais precoce do que a nossa. Nos anos 50 começou a luta por um conjunto de médicos ortopedistas que trabalhavam sobretudo, eram cirurgiões, mas trabalhavam sobretudo como ortopedistas e faziam este dado. Por exemplo, o Dr. Botelheiro, por exemplo, em Lisboa. O Dr. Botelheiro começou por ter um problema grave, porque quando foi fazer um concurso para chefe de serviço, o topo da carreira médica foi chumbado pelos cirurgiões da altura, porque aquilo não era uma especialidade com dignidade de ter um especialista naquela posição de chefia. Isso originou que em Portugal começássemos nos anos 50 vários ortopedistas a reunirem-se para criarem a Sociedade Portuguesa de Ortopedia, que foi criada em 1950. Uma das pessoas que trabalhava aqui em Coimbra nessa altura e que tinha feito uma formação específica de ortopedia nos Estados Unidos era o Dr. Adriano Lucilino Pacheco Mendes, que foi o fundador do Serviço de Ortopedia do Hospital dos Covões em 1973 e que vinha com uma preparação específica. Outra pessoa era o Dr. Alarcão, e principalmente o pai dele, que veio de Braga, o Dr. Presteu de Abarcão e Silva, que até tinha já um laboratório de ortopedia, operava a alguns doentes, e há registros nos anos 20 dessa situação, e eram as pessoas que se dedicavam, à ortopedia. A maior surpresa não é essa. A maior surpresa que eu tive em algumas investigações foi ver que o professor Ângelo da Fonseca,
que é patrono de uma escola de enfermagem, que passou muito à história como um homem muito ligado à urologia. Todos o conhecem ligado à urologia. Basta irmos aos velhos hospitais, até está lá um painel de azulejos com ele. Mas o professor Ângelo da Fonseca descreveu nos anos 20 uma técnica muito própria para tratar da fratura da clavícula. E foi publicada na Coimbra Médica e nos anais dos hospitais da Universidade de Coimbra. É curioso porque eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar do professor Ângelo da Fonseca naquela situação. E é exatamente isto que me leva a investigar. Conhecia o Dr. Prestreu de nome, Dr. Alarcão e Silva, até porque toda a família do Dr. Alarcão e Silva é uma família de insígnias personalidades que vieram de Braga ligados a Coimbra, o Dr. Prestreu, depois o filho, o Dr. João de Alarcão e Silva, o outro filho que chegou a ser reitor da Universidade de Coimbra. Portanto, são pessoas de grande prestígio e grande categoria aqui nesta cidade, mas era interessante ver que o professor Ângelo da Fonseca fazia isto e até tinha os seus métodos ligados à ortopedia, e o professor Bissaia Barreto que também fazia. Aliás, o professor Bissaia Barreto tem descrito nos arquivos da Universidade de Coimbra, em 1920, o tratamento de um osteosarcoma. Ele opera, etc. O que operou ou como operou, digamos que o resultado não foi, ao uso da atual ciência, não foi nada bom. O que se pretendia era tirar o tumor e preservar o membro, e, enfim, não acabou bem. Mas o que é certo é que para a história está lá esse registro. Em 1919, por essa altura, é criada no Hospital de Santo António, hoje o Centro Hospitalar e Universitário de Santo António, uma consulta de ortopedia. Portanto, a ortopedia tem este primórdio, não é ainda uma especialidade autónoma, está sempre dependente da cirurgia geral. A criação de um serviço de ortopedia nos então hospitais da Universidade de Coimbra remonta a 1932. Que protagonistas mais destaca como responsáveis pela autonomia do serviço e pelo seu desenvolvimento? Isso é uma história muito engraçada, porque há um despacho do então diretor dos hospitais da Universidade de Coimbra, o professor Ângelo da Fonseca, que depois de uma série de obras no então Colégio das Artes, determina que fique vaga a enfermaria de dermatologia. A enfermaria de dermatologia nessa altura passaria para o Hospital dos Lázaros. O Hospital dos Lázaros estava onde neste momento está o edifício das matemáticas, lá em cima no Polo 1. O que resta do Hospital dos Lázaros está aqui na Bissaia Barreto, que é o portão aqui à entrada de Celas. E passou para lá e libertou este espaço. Este espaço era constituído por 28 camas para internamento de homens, de doentes de ortopedia e sinistros. Porquê que isto acontece? Eu penso que acontece não só porque Ângelo da Fonseca é um homem adiantado para a época, mas Bissaia Barreto também. Bissaia Barreto é um homem a quem a Universidade muito deve, porque eu penso que se não fosse Bissaia Barreto, depois do advento da República, esta Universidade podia voltar a ter a mesma evolução que teve desde o tempo de Dom Diniz, andando a passear de Lisboa para Coimbra. Bissaia Barreto fez uma força e utilizou os seus grandes poderes, digamos, e é curioso que Bissaia Barreto é um homem que recebe tudo o que há de mais evoluído. De tal forma que Bissaia Barreto mete tratamentos que são habituais, encavilhamentos, ele já os descreve. E isto aparece descrito em livros de 1916-17, porque ele recebe do embaixador inglês, em Lisboa, tudo o que sai de novidade em Londres. Mas também recebe outra coisa. Na Áustria, nesta mesma altura, é criado por um ortopedista de raiz, Lawrence Bowen, um hospital privado para tratamento dos acidentes de viação. Os carros começam a tomar conta das ruas, começam a atropelar, começa a haver seguros. E o Lawrence Bowen, que tem várias técnicas da ortopedia, monta um hospital privado onde tem seguros. E o que me impressiona é que Lawrence Bowen faz isto em meados dos anos 20, 26, 27, começa a aparecer ali, e em 31, Ângelo da Fonseca determina que tem uma enfermaria dedicada à ortopedia e acidentes, só de homens, porque é quem está na força de trabalho, que é preciso recuperar ou é atropelado. As mulheres continuam a
estar registadas nas enfermarias de cirurgia. Esta enfermaria está sob a égide do seu diretor, o professor Ângelo da Fonseca, de acordo com o que eu consegui ver, e, entretanto, depois é criado o laboratório de técnicas de ortopedia, gessos, manipulações, e esses, então, onde é trazido para cá, para continuar, o Dr. Pastrello da Alarcão e Silva. São estes os primórdios que têm, mas que depois acabam por estar muito diluídos, porque depois da grande revolução em Coimbra é feita mais tarde por um discípulo do professor Fernando Serra de Oliveira. O professor Fernando Serra de Oliveira tem uma particularidade extremamente importante. É um cirurgião-geral que faz a primeira tese sobre temas ortopédicos em Portugal. Não chega a ser diretor de um serviço de ortopedia, mas é realmente uma pessoa que vai estagiar em Paris com os irmãos Judé e é uma pessoa importantíssima para a ortopedia em Coimbra. Curiosamente, é o seu discípulo Norberto Canha, ainda vivo, que vindo depois de Moçambique e depois da Guiné e aproveitando a maré a seguir ao 25 de Abril, que revoluciona e então sim torna uma pequena enfermaria num grande serviço. O serviço existe, mas até lá estava sempre sobre a égide sempre de um diretor que era um cirurgião-geral. Apesar de tudo, mesmo o professor Fernando Serra de Oliveira era cirurgião-geral, embora quer a tese de doutoramento dele, quer a tese de licenciatura. Tudo temas ortopédicos. A prótese acrílica do Judé no tratamento da coxa-artrose e a artrografia opaca na detecção das lesões meniscais. Tudo ligado a temas que nós sabemos e estão colocados da ortopedia. Mas depois fazem a carreira toda como cirurgiões gerais. Só realmente na década de 60, quer com o professor Carlos Lima no Porto, quer com o professor Fernando de Oliveira, não se esqueça, o professor Fernando de Oliveira é o convidado de honra do primeiro congresso da Sociedade Portuguesa de Ortopedia para dar a experiência de Coimbra sobre a ortopedia. Portanto, vejam a transcendência e o papel que tem, não é? Só depois é que a especialidade é reconhecida e depois realmente começam a aparecer os serviços de ortopedia em Santa Maria, São João, Santo António, aqui em Coimbra, e depois começaram a lançar raízes até à realidade de hoje. Chegados ao século XXI, os cuidados hospitalares em Portugal voltam a ser alvo de reorganizações diversas, fruto desta fusão. Em Coimbra, culmina com a criação do CHUC em 2011. Como está hoje organizado o Serviço de Ortopedia do CHUC e que balanço faz? O Serviço de Ortopedia tenta adaptar-se aos tempos e à sociedade e à cidade e região que serve. O que é que aconteceu depois nesta fase, ainda antes da fusão? Muito cedo, e esta situação passou-se em 1978, foram criados também de uma forma pioneira, por uma visão pioneira do professor Canha, as chamadas subespecialidades, que ele chamou super especialidades, porque estávamos acima da especialidade. Começou a pensar que a ortopedia é tão vasta que tem que trabalhar sobretudo na anca, aquele tem que trabalhar na coluna, porque se não for assim, nós não vamos conseguir desenvolver técnicas novas e conseguir progredir. E assim começou esse embrião inicialmente feito sobretudo na consulta, visto depois toda a parte restante. Esta evolução manteve-se. No serviço houve o diretor que sucedeu ao professor Canha em 1999, o professor Adrião Proença, levou ainda mais a especialidade porque nos distinguiu e diferenciou na área hospitalar. A atual tendência do serviço de ortopedia é habitualmente dar a resposta a todas as necessidades que nós temos. O que é que o serviço precisa depois da fusão? O serviço precisa de não ter áreas duplicadas, isto é, concentrar recursos e aproveitar o melhor do que tem, porque os recursos são, apesar de tudo, sempre escassos e, portanto, depois da fusão, a ideia foi aproveitar e reorganizar. Passada a primeira área de grande dificuldade, com culturas diferentes, modos de ser diferentes, reações diferentes, esta primeira adaptação, mais tarde a epidemia de Covid ajudou muito o encerramento de muitas enfermarias para tratar dos doentes, obrigou, no caso da ortopedia, a trabalharem todos juntos. E, portanto, a maior dificuldade que podia haver passou a ser importante porque todos tiveram que estar nas poucas enfermarias que tínhamos disponíveis. E, portanto, isso criou um outro corpo completamente diferente. Mas, passada essa fase, neste momento, a ideia do serviço de ortopedia é organizar por áreas preferenciais. E, portanto, nós temos
pessoas em todas as áreas que têm diferenciação de grande qualidade. E isto só é possível exatamente num serviço grande que tenha alguns recursos e que possa fazer com que essas pessoas se dediquem a esses recursos. Nós temos, por exemplo, uma coisa que é a cirurgia de salvação de membros. Porquê é que ela aparece? Aparece porque aprendemos com uma área que era a área dos tumores do aparelho locomotor, porque era preciso salvar o membro. Então, mas agora está-se a trabalhar para grandes perdas, para grandes problemas a nível da própria ortopedia, desgastes e lises ósseas. Já não são tumores, mas acabam às vezes por funcionar como tumores porque destroem uma parte do membro. Tenta-se salvar, por exemplo. E, portanto, em cada área, na coluna, na cirurgia do joelho, na cirurgia da anca, digamos que nós temos pessoas muito diferenciadas, com grande capacidade para dar resposta às necessidades atuais. E, portanto, o serviço está estruturado dessa maneira. A grande diferença relativamente a uns anos é que não podemos ter camas dispersas por tudo quanto é sítio. A cama hospitalar, primeiro, é muito cara, muito dispendiosa. E a segunda questão, também as técnicas estão a evoluir para a ambulatorização e, portanto, continuamos a ter essas equipas. Aliás, nós próprios dentro temos as consultas das diversas subespecialidades e depois temos os dados que tentamos dar resposta às necessidades dentro dos recursos que nós temos. Portanto, o serviço neste momento está organizado pelas áreas de subespecialidade que vão utilizando ao máximo os recursos que têm, porque eles são escassos. Ao longo dos tempos, foram vários os contributos para o tratamento de problemas de saúde relacionados com os ossos. No início do século XX, os tratamentos eram essencialmente de prevenção ou pouco interventivos. Recorria-se à exposição solar, à ortótese ou gessos, por exemplo, e os internamentos eram muito prolongados. Atualmente, os avanços tecnológicos e científicos permitem a realização de intervenções cirúrgicas menos invasivas e traumáticas e com períodos de recuperação bem menores. Quer falar-nos sobre quais os avanços que considera mais importantes e qual o contributo concreto para o desenvolvimento da especialidade? Com todo o gosto. A ciência e a tecnologia têm feito uma viragem muito grande a nível da ciência ortopédica, diminuindo, por exemplo, a agressão cirúrgica e melhorando os tratamentos. Lembro-me que quando entrei para esta casa, já vão mais de 40 anos, a minha função no internato policlínico, quando contactei o serviço de ortopedia, era vigiar as trações percutâneas dos doentes que eram submetidos a uma prótese total da anca. Prótese total da anca que demorava mais de 3 horas a ser realizada, uma situação estrondosamente complicada. Nos tempos que correm, nós fazemos essas mesmas próteses, às vezes 1 hora, 1 hora e pico, mas qual é a grande diferença? É que a tecnologia permite uma agressividade menor dos tecidos moles e nós conseguimos ter as próteses já no chamado regime de cirurgia de um dia. Isto é, o doente é operado hoje de manhã e amanhã de manhã já saiu. Esta situação deve-se à melhoria não só dos conhecimentos, à tal hiperespecialização, como à tecnologia. E a tecnologia, sobretudo a engenharia, porque aqui, por exemplo, na anca e na prótese da anca, as próteses mais ou menos melhoraram os materiais, mas sobretudo o que é importante é o que se coloca lá. A agressividade diminuiu. Depois, as técnicas de reabilitação melhoraram imenso. E, portanto, o que houve grandemente nestes anos todos foi as melhorias tecnológicas. É suficiente? Não, porque o homem é um ser insatisfeito. Neste momento temos 2 áreas extremamente importantes. Uma já anunciada pelo nosso Presidente do Conselho de Administração numa reunião e que que estamos a trabalhar, que é a cirurgia robótica. Perguntam porque é que é preciso a cirurgia robótica. Da mesma maneira que é preciso numa linha de montagem automóvel e tudo. Tem maior precisão. Mas então perguntar-me-á, mas eu, na minha cirurgia que eu faço, com a experiência que eu tenho, também não tenho precisão? Tenho, mas tem que ser mais agressivo. E a cirurgia robótica vai ser menos agressiva para o doente. Portanto, vai conseguir fazer mais com menos agressividade. Menor agressividade, recuperação mais rápida, menor internamento, que é essa realmente a área onde tem havido um grande avanço tecnológico. Por outro lado, temos a área dos ortobiológicos. Está-se a trabalhar em várias áreas, ainda é muito curta a experiência, mas está-se a trabalhar em produtos chamados fatores de crescimento,
as culturas de células, para tentar reconstruir articulações. Um desafio que me lançaram há muitos anos e que ainda não se conseguiu, da ortobiologia, mas o ideal era pegar, vamos imaginar, num joelho com uma artrose e destruído, e em vez de pôr uma prótese, eu conseguir ter os materiais necessários, repor cartilagem e repor a articulação. Dir-me-ão, mas isto não vai conseguir. Atenção que já há áreas de transplante de cartilagem, já há técnicas de condroindutores para pequenas perdas de substância cartilagínea, portanto a tecnologia também está a evoluir. A ortopedia pode não dar anos à vida como outras especialidades dão e outras técnicas dão, mas que dá muita vida aos anos, dá. E, portanto, nós o que queremos com a tecnologia é dar às pessoas o retorno da vida, o retorno do gosto de viver, de ambular. E são estas novas situações e tecnologias que nos têm permitido. Por exemplo, a cirurgia de salvação de membros aparece quando tenho que desarticular, mas eu não quero. Tá, mas não temos outra hipótese, vamos fazer algumas tentativas. A cirurgia de prótese, neste momento, é uma coisa perfeitamente normal. E mesmo nas fraturas. Eu lembro-me quando entrei para a especialidade, uma fratura da extremidade distal do rádio, estivesse toda destruída, cominutiva. Olha, paciência, põe-se ali um fixador, puxa-se ali. Agora aquilo é reconstruído impecável e a gente vê que as pessoas melhoram muita qualidade, com melhores materiais, novas tecnologias, pouca invasão, e pouca invasão significa poupar tecidos. Quanto mais se poupar, melhor os doentes se recuperam, e isto é uma realidade que não vai ter fim, como eu digo. Esperemos ter a cirurgia robótica e esperemos ter a curto prazo também a implantação de certos tecidos cultivados, digamos, do próprio doente para substituição dos tecidos originais. Na sua opinião e à luz do conhecimento de hoje, o que falta fazer? Falta fazer tudo, porque nós temos um caminho que foi percorrido até aqui. Eu tenho um caminho aqui na casa que percorri e aquilo que eu vi fazer agora melhorou muito. Por exemplo, ouvia recentemente, numa homenagem feita ao professor Norberto Canha, que dizia que quando chegava à enfermaria era uma dor de alma ver as pessoas morrerem porque tinham fraturas do colo do fémur, fraturas trocantéricas, e eram tratadas praticamente com gessos e com uma tração, e praticamente essas pessoas estavam condenadas. E ele achou que devia arriscar e começou a pôr próteses, começou a pôr umas cavilhas, etc. Isto agora é perfeitamente impensável quando nós temos um doente, tem uma fratura do colo do fémur, dizer que vai ficar sob tração porque não temos a fazer. Perguntam-nos logo quando é que é operado? O que é que não é operado nas próximas Quanto caminho foi colocado desde as traçõezinhas com as botas antirrotativas até agora. E agora o que é que nós vamos fazer? Agora o futuro é para continuar a melhoria tecnológica e a melhoria assistencial. E nós aproveitamos o melhor possível a biologia, porque a biologia da cicatrização óssea, a biologia da cicatrização da pele, essa, eu penso que vamos continuar a ensiná-la na faculdade, mas essa está estudada, pode ser muito melhorada no seu conhecimento molecular, mas é conhecida. Agora, se soubermos aplicar a nosso favor essa força que é, por exemplo, a cicatrização, ou outras, por exemplo, isso aí são as áreas dos ortobiológicos, pois muito melhor nós podemos dar resultados ao doente. Portanto, aquilo que vai acontecer no futuro, eu não sei, mas claramente vai haver melhoria. Não tenho dúvidas nenhumas, espero estar cá daqui a uns anos e poder dizer como isto agora melhorou muito. E o melhorar é sempre no interesse do doente, da sua autonomia e do seu regresso rápido a casa. Com uma população cada vez mais envelhecida, é certo que a medicina e a ortopedia em particular enfrentam hoje novos e diferentes desafios. Tendo por base este mote, quer contextualizar alguns dos maiores desafios que se colocam tanto à especialidade da ortopedia como aos especialistas? Há uma inversão, que é do conhecimento de todos e que as pessoas estão a ver ao longo dos anos, que é com a perda da alta natalidade que nós tínhamos porque vivemos melhor e não se morre tanto. Portanto, há uma consequência da própria vida e das próprias condições de vida. Nós sabemos quantos doentes centenários já temos, quantas pessoas centenárias temos para envelhecer bem, por mais que se diga que
assim que se deve fazer. Isto tem custos. Tem custos em saúde, tem custos em medicamentos. E depois tem a outra parte. É que nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo certas faculdades. E, portanto, o envelhecimento leva a fraturas de fragilidade, porque as nossas estruturas estão mais frágeis, leva a uma perda da força muscular, um fenómeno que é já definido como a sarcopenia, depois leva a um envelhecimento brutal das nossas enfermarias. Se chegarem a qualquer uma das enfermarias da ortopedia, ver um doente de 20 e tal, 30 anos, é uma criancinha. Agora, doentes com 80, 85, 80 coisas, é o que está na enfermaria. Ora, o que é que isto leva? Leva não só às doenças degenerativas, que é uma parte importante, mas também leva às fraturas. E neste momento, a fratura, nomeadamente dita fratura do colo fémur ou da extremidade superior do fémur, é uma situação altamente explosiva. Porquê? Eu devo dizer que não é por ortopedia. Porque é a parte mais fácil que nós temos, é pôr uma cavilha, pôr uma placa, pôr uma prótese. Mas estes doentes têm equilíbrios muito frágeis que são altamente perturbados. E, portanto, essa perturbação desses equilíbrios muitas vezes, aliás, eles chegam-nos ou desequilibrados, ou inclusive chegam-nos com algumas perdas de sangue. Porquê? Olha, é muito simples, porque é preciso proteger a parte cardíaca, a parte vascular. Há medicamentos para isso, tornam o sangue, digamos, aquilo que as pessoas dizem, um sangue mais fino, mas tem tendência a haver hemorragia. E quando um osso parte, a hemorragia está lá. E perde-se e pode desencadear problemas metabólicos complicados. Cada vez mais havendo nessa população, nós temos que lhe dar apoio. E esse apoio não pode ser só na fratura, porque, como vos digo, aquele doente acaba por não ser só a fratura. Aquele é um cavalo de Troia, porque é diabetes, é hipertensão, é medicação para a próstata. Tudo isto tem que ser trabalhado e cada vez mais exige uma componente multidisciplinar, porque nós cada vez mais, quanto mais nos formos diferenciando, mais precisamos de outras áreas também diferenciadas. Tem muito melhores soluções a nível hospitalar, mas é preciso ter essas pessoas a trabalhar em conjunto de uma forma multidisciplinar. E depois é preciso pôr estas pessoas de retorno. Tudo isto é trabalhado com imensas dificuldades, é conhecido de todas as grandes dificuldades da Rede Nacional de Cuidados Continuados para dar o apoio, o que nos prolongam os internamentos, é a necessidade da reabilitação, muitas das vezes é a falta de apoio das famílias. É muito frequente nos tempos que correm, e é bom, nós temos pessoas idosas que vivem sozinhas, vivem autónomas e agora caíram, e aqui é o que eu venho aqui colocar. Não caia. E porquê que eu digo não caia? Porque se nós prevenirmos a queda, temos maior probabilidade do doente não ter esta fratura. E se não tiver essa fratura, aqueles equilíbrios que ali estavam eram equilíbrios que se mantinham e que, portanto, permitiam à pessoa viver porque ela estava medicada, estava a trabalhar de uma forma adequada. Há aqui um trabalho muito interessante feito em conjunto com o professor Pereira da Silva da reumatologia. Nós sabemos que temos uma taxa de mortalidade muito mais elevada nos doentes que caíram e foram tratados, mesmo com todo o êxito. Se nós vimos estes doentes, ao fim de 6 meses, se calhar 20 e tal % dessas pessoas já cá não estão entre nós, por causa desta fragilidade e da perturbação que isto vai condicionar. Mas então vive-se cada vez mais, pois por isso é que as estruturas estão com programas de prevenção de quedas. Mesmo esta casa tem trabalhos, e sobretudo isso é um trabalho relevante da equipa da enfermagem, a enfermagem faz sempre uma avaliação do risco de queda. A entrada daquele doente é logo avaliado o risco de queda. Não caia. De tal forma que, mesmo a parte da sociedade científica, e eu, quando exerci funções na Sociedade Portuguesa de Ortopedia, lançámos campanhas no sentido de sensibilizar as pessoas. Às vezes são pequenos pormenores e não caia, porque se cair tem mais probabilidade de ter morbilidades e a sobrevida pode ser estatisticamente menor. Se continuar a andar e não cair, e dir-me-ão como é que isso acontece? Olha, às vezes é um tapete que é deixado em casa e que não está devidamente preso ao chão.
Às vezes é a pessoa que precisa se levantar à noite e não há uma luzinha. Coisas tão pequenas e que podem fazer uma diferença imensa. Neste momento, a atividade do serviço, cerca de 51% dos internamentos feitos no serviço são por traumatismos. Desses, 30% são por fratura da extremidade proximal do fémur. O ano passado contabilizámos, se a memória não me engana, 630 e tal casos só de fratura da extremidade proximal do fémur. Basta ver os números de internamentos e de cirurgias e para verem a importância que tem. E depois de todo este doente que perturba a família, é os apoios que precisam. E, portanto, se me faz a pergunta o que é preciso trabalhar, uma parte já está a ser feita, a outra é feita um bocado pela sociedade civil, mas se calhar precisa de mais, não caiam. Tentem evitar a queda, porque a queda nestas idades pode ser bastante perigosa e é realmente neste momento a nossa maior preocupação, porque o número é elevado e chegamos a ter períodos aqui que não temos capacidade de resposta em termos globais e imediatos e causam uma frustração a todos os agentes que aqui estão envolvidos na casa, a nós, médicos, aos doentes, a todos. É uma verdadeira epidemia. E ela não parou. Quando tivemos o Covid, nós tínhamos um movimento semelhante. Não pudemos parar com essas fraturas. Chegámos à altura, na fase aguda do Covid, que só fazíamos este tipo de coisas. E, portanto, isto vai continuar. Isto é extremamente importante. E é talvez a maior preocupação neste momento de um hospital como o nosso e do serviço. Que cuidados considera, de um modo geral, como essenciais para a prevenção de doenças do foro ortopédico? A doença do foro ortopédico é, digamos, dentro das doenças mais frequentes, são as artroses. E a artrose é uma degeneração das cartilagens, é uma degeneração articular. A prevenção faz-se com um bom estilo de vida, com exercício, com mobilidade. Às vezes as pessoas têm uma coisa interessante e uma reação que é de difícil compreensão para mim, como ortopedista, mas para as pessoas não. Porque às vezes as pessoas chegam-nos e dizem: doutor, o médico disse que tinha aqui uma artrose, tinha aqui um desgaste da cartilagem, acha que eu devo fazer algum exercício? Sim, faça, ande. Eu vou explicando o que é. Portanto, a grande parte daquilo que nós aqui temos em termos de prevenção é a prevenção da queda, um estilo de vida saudável. E depois, dentro da outra área mais complicada que nós temos, é, muito francamente, a parte das artroses e da doença degenerativa. É andar o máximo possível e não cair na tal ideia errada de que, quando eu tenho aqui um desgaste, agora não vou fazer nada. Não. Nós temos de andar, temos de fazer exercício e, portanto, mexa-se. É o conselho que eu dou muitas vezes. Terá certamente, ao longo da sua formação, vivenciado momentos ímpares, tanto a nível pessoal como profissional. Que momentos foram esses e por que os considera como os mais memoráveis? Há uns tempos fui chamado pelo enfermeiro, porque quando nós vamos fazer certas cirurgias, nomeadamente artroplásticas, os doentes, muitos deles, quando tomam antiagregantes plaquetários ou outro tipo de medicamentos, têm que fazer uma mudança do tipo de medicação para evitar hemorragias que podem ser catastróficas e, portanto, são evitáveis. Basta, pura e simplesmente, mudar 8 ou 10 dias. E isto é de tal maneira que até o nosso secretariado clínico já conhece as regras e já conhece de cor o nome dos medicamentos, e quando manda chamar um doente e ele fala de alguns medicamentos, ele já, esperem um bocadinho, lá vão ter com o doutor, porque diz: olha, tem este, será que pode? Lá vai ter que ser tomado isto. Bem, um desses episódios em que houve necessidade de passar do antiagregante para uma heparina de baixo peso molecular, o que é que acontece? O doente tomou aquilo, mas quando o enfermeiro vai buscar o doente para o preparar para ir para a sala de operações, depara-se na mesinha de cabeceira do doente com uma tabletezinha com aqueles comprimidos que não devia tomar. Vem o enfermeiro, vai ter comigo e diz: olha, doutor, o que é que vamos fazer? Ele está assim, tomou isto e tal, e o anestesista diz-me: assim não pode ser, não vamos operar. E eu, sei lá, pior que estragado, então tenho aqui o doente, vou perder um tempo operatório e vou ao doente. Vou ao doente, venho para ele e digo: então o senhor não sabia que não podia tomar isto? Sabia? Sim, senhor doutor, respondeu. Então e o senhor tomou? Tomei, sim, senhor doutor. E o senhor sabe que agora não vai ser operado?
doutor, veja lá. Então, mas porquê é que o senhor não seguiu a recomendação? Senhor doutor, desculpe, mas eu segui as recomendações médicas. Seguiu a recomendação médica? Então, eu não falei consigo. Eu não lhe dei a nova medicação. Está bem, senhor doutor, mas o senhor é ortopedista. E o meu cardiologista disse-me, tu tens que tomar estes comprimidos, senão morres. E eu não quero morrer, senhor doutor. Isto é um dos episódios muito engraçados. Outro episódio da minha vida também muito engraçado, e conto bastas vezes, foi quando inauguramos aquilo onde é neste momento a Ortopedia A em Celas, que foi então, passou a ser a Ortopedia 6, que foi desenhada toda para desenvolver a área das revisões de próteses da anca, do joelho, etc. E, portanto, nós fomos para lá e então, como não tínhamos a pressão do número de doentes, e depois porque o professor Canha, na altura, poupava muito aquilo, tanto é assim que eles chamavam clínica privada de Celas, nós recebíamos os doentes. E um dia estava eu, o mais jovem especialista, dali os meus 2 chefes e o saudoso Dr. Almeida Rocha, um homem de grande saber. E então eu tenho alguma forma de estar, ou tento estar com algum humor, e então era eu que ia apresentar o caso. Começo por ver a radiografia. E a senhora tinha sido operada, tinha feito uma osteotomia de um lado do joelho, vamos imaginar, direito, e era proposta para ser operada do joelho esquerdo. E eu comecei a ver e pus a radiografia, olhei para aquilo e aquilo era um compêndio de como não se devia fazer uma osteotomia. Só asneiras. Tecnicamente era um desastre completo. É de tal maneira um desastre que eu ainda guardo essas fotografias e às vezes apresento nas minhas aulas, para verem o que era. E eu comecei e virei-me para o meu chefe e digo-lhe assim, você vai ver o que é que se vai acontecer, vai chegar aqui, este joelho todo torto, vai nos ver e diz, eu estou aqui para o outro lado, mas aos senhores doutores, não me desgracem mais a perninha porque este é o meu ganha-pão. E eu tentei imitar um bocadinho como falava a voz do povo. Bem, o senhor enfermeiro-chefe, também já não está entre nós, a Ganai, traz a doente vem com uma coisa muito típica dos doentes, que eu chamo o saco das moengas, que é o saco dos medicamentos, que muito me assusta. E então, olha, esbugalha os olhos, olha para nós, os que lá estávamos, e diz, ai, senhores doutores, não conheço nenhum de vocês. Mas não tem importância nenhuma, senhores doutores. Só quero que me operem a outra perninha tão bem como esta. Porque eu esta não tenho dores e estou muito bem. Está tortinha, mas está muito bem. Eu só levo um pontapé na canela do meu chefe e exemplo, está a ver? Você está a ver? Olha, e agora? Agora aguente. Mas que a solução foi uma solução de alta sapiência dada pelo meu chefe e de grande pragmatismo. Então a senhora está tão bem operada por esse senhor doutor, por amor de Deus, eu até o conheço. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou chamar o cabo, que é aqui do serviço, e vou-lhe entregar a senhora, porque eu não consigo fazer tão bem como ele fez. E então lá passamos e dizia-lhe eu, mas doutora, então, mas nós estamos aqui, homem, você repara, aquilo está mal e ela está bem. Se você põe bem, aquilo vai ficar pior e você é que é o mal. Não, assim aquilo é que é o bom. E isto serve para quê? Para mostrar que muitas das vezes há muita coisa que nos corre mal, que parece uma coisa ótima, mas o importante é a valorização que o doente fez e que faz daquilo que nós lhe fizemos. Como olha para o futuro da ortopedia? Ainda não aconteceu, mas eu acho que a ortopedia está num processo de alta diferenciação. E só não diferencia, sobretudo aqui em Portugal, não só porque somos um país pequena população, mas porque temos algumas limitações de recursos. Mas a ortopedia, e eu vou citar aquilo que aprendi quando há 50 anos acabei o meu ensino inicial e tínhamos uma disciplina de filosofia e o professor de filosofia dizia que a filosofia é a mãe de todas as ciências e todas as ciências nasceram da filosofia, que acabou por ser o útero das ciências, que agora chama-se uma incubadora. Ora bem, a ortopedia é o que vai acontecer. Em 1978, em Portugal, o professor Canha começou com as tais super especialidades. A realidade que vai acontecer é que cada vez mais nós acabamos a especialidade e vamos nos diferenciar para uma determinada área. É extremamente engraçado ver como, por exemplo, nós que no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, onde eu trabalho há mais de 40 anos, criámos isto, diferenciámos isto
E agora, se calhar, não somos capazes de transmitir essa mesma ideia e vejo clínicas privadas e grandes grupos dizerem que têm as melhores subespecialidades da ortopedia, mas elas foram criadas aqui dentro do Serviço Nacional de Saúde. E o futuro é uma realidade já lá fora, não é? Cada vez mais isto vai subsetorizar. Eu estou convencido que a futura ortopedia tem uma zona básica, mas depois vai colocar, não sei se será membro superior, se membro inferior, se será os do joelho, os da anca e os da coluna. O futuro dirá, e esse aí temos que esperar. Aqui em Coimbra começou em 1978, fomos pioneiros, continuamos sempre agregados e é importante estarmos agregados, mas o futuro cada vez mais vai ser dividido nessa área, porque só assim é que se coloca. Vou ser muito franco, nós, cirurgias que quando eu entrei na ortopedia demoravam 3, 4 horas, agora são feitas numa hora e pico. Porquê? Porque as pessoas estão altamente treinadas. Então uma área dessas, por exemplo, a cirurgia da coluna era terrível e agora eles fazem aquilo por vias minimamente invasivas, muito pouca agressividade. Porquê é que o fazem? Porque são 2 ou 3 que se dedicam só àquilo e isso permitiu evoluir. A ortopedia, que já vem da medicina e que já vem da cirurgia, não vai demorar muito tempo que não esteja mais dividido. Já existe uma subespecialidade. Eu penso que é uma questão de tempo para existirem outras perfeitamente definidas nesta área. E, portanto, isto acho que vai ser o futuro. Muito obrigada, professor Dr. Fernando Fonseca, pela sua participação neste podcast e por nos trazer um pouco da história da medicina e da ortopedia, sempre com os olhos postos no futuro. Honrar o passado da medicina é de facto compreender melhor o presente para continuarmos a projetar o futuro. O tratamento das doenças importa, mas devemos também apostar na sua prevenção e, sobretudo, na promoção da saúde. Quanto a si, caro ouvinte que nos acompanha, deixamos o conselho habitual: adote estilos de vida saudáveis. Cuide de si, não caia. Subscreva o nosso canal para não perder nenhum episódio.